E aí lá eu conheci um cliente que ele trabalhava com marketing multinível na Renaudê. Caramba. Lá no Lava Jato. Lá no Lava Jato. E como eu falei, eu sempre fui sonhador, bicho, sempre fui ambicioso. Quando eu vi o cara num carro bacana e tal, Então tu tudo entrou arrumado. na Renaudê também, foi? Entrei A Renaudê chegou a você, então, a Renaudê. Sacanagem. Aí, Tem os brother lá, ainda tem os brother É? lá. Tá doido? Serrão aí, nosso parceiro. massa. Como é que foi esse estágio aí? E aí eu na falei, Renaudê? caramba, bicho, aí o cara, pô, todo arrumadão, bacana. E eu olhei, pô, de bermuda, bicho, domingo a domingo, trabalhando e tal. E o cara conversa. Beleza, deu certo pra mim, por um tempo. Eu bati diamante em 4 meses e tal, fiz uma grana. Porque o conceito é interessante, pô. E tu já sabia vender também? Pô, eu desenrolava. Desenrolava. Porque eu tenho um produto, pô, eu vendo, eu mato minha fome ali, né? Não vou passar Sim. fome, eu conseguia desenrolar. E aí fui formando a equipe. E, bicho, foi uma das melhores escolas que eu já fiz sobre empreendedorismo, pô. Caramba. Porque lá eles te ensinam, em vez de tu pagar para fazer curso, eles te preparam para aquilo, pô. Porque o que é o marketing nível falando de uma forma bem simples? Tu tem que vender um produto para uma empresa e ela vai te pagar por aquilo. Eu não consigo vender... Eu consigo vender uma lata de Coca dessa. Se a Coca me der 5 centavos, show. Se eu tiver pessoas vendendo que eu falei sobre a Fanta, sobre a Coca e a Fanta, ela me der 1 centavo, imagina só, eu consigo vender é infinita a quantidade de Fanta que eu consigo vender através de outras pessoas consumindo. Então era isso que era o marketing multinível. Aí eu comecei a desenvolver, então eles investem em ti, pô. Né? Aí eu comecei a fazer curso e tal, aí chegou um momento que não deu, pô. Falei, bicho, não rola mais, isso aqui não é pra mim e tal. Aí eu comecei a cursar Direito na época, né? Eu tinha muita dificuldade, porque comecei a cursar Direito no Lava Jato, quando eu trabalhava no Lava Jato. E aí, pô, na correria, pô, trabalhando, eu ia pra faculdade de Direito de bermuda, pô. Caramba. Bicho, a galera era zoeira, entendeu? O professor pegava no meu pé, toda aula que tinha um professor lá e falava, olha, primeira coisa que vocês têm que aprender como um advogado, se vestir, pô. Pô, mano, eu de sapatilha, bermuda, e eu pegava a corda com ele. Eu falava, caramba, bicho. Fogo, né, bicho? Mano, aí prova oral, o cara ia fazer lá e era 3 perguntas, pra mim era 5. O cara meio que pegava no meu pé, mas assim, bicho, eu tava nem aí, pô. Eu tinha meu objetivo, não era ele que ia me parar, né? Sim. Aí foi quando eu apertou de grana, 1.000 e pouco, já 1.600, acho, na época. Eu não consegui pagar, parei no 6º período. Pô, tu foi até longe, né, velho? Foi, eu trabalhava pra caramba na época e tal. Aí, pô, bicho, eu chegava às vezes no Lava Jato, pô, minha filha dormindo lá no sofá e tal. Eu falei, pô, bicho, acho que eu não quero isso pra minha vida, não. Aí parei, saí. Na verdade, eu não saí de lá. Um gerente meu pegou um carro que eu tinha, um Siena, e bateu num salão de beleza dia 22 de dezembro, pô. Mano, entrou no salão de beleza, acabou. Imagina o salão de beleza, como a mulher falou. Eu passo o ano todinho pagando conta, só sobrevivendo pra eu ganhar dinheiro no final do ano. Aí eu tô parado aqui, pô, não tinha grana. O Felipe me ajudou, juntou uns amigos e tal. A gente botou um segurança pra jantar a porta, porque eu tava quebrado, não tinha grana, pô. Né? E aí foi quando eu quebrei de vez, quebrei mesmo. Fui morar lá no distrito, lá, numa kitnet menor que isso aqui, mano. Caramba, Quebrei na solda, como dizem. Eu morei uma época de favor com o Felipe, com um amigo meu, irmãozão, hoje meu sócio. E aí eu trabalhava de motoboy na agência dele, né? E aí foi quando surgiu a Santo Pão. Eu já tinha esse nome Santo Pão, Já só tinha o nome, tá? Nunca abri nada com o nome Santo Pão. Eu tinha o nome Santo Pão em 2011, quando eu aceitei Jesus. Ele me deu, lá da Inovap, esse nome de presente, 2011. Santo Pão. Falei, pô, sensacional e tal, né? E aí, 2019, pô, foi quando surgiu a primeira Santo Pão. Aí eu voltei pra... Mas como que surgiu? Tava quebrado, pô? Não, Como é que foi isso? aí eu já tinha um nome, né? Sim. E aí eu voltei pra antiga padaria que a gente tinha abandonado do meu pai, que esse funcionário ficou tocando. A gente alugou pra ele, meu pai alugou e meu pai vivia com essa grana. Eu falei, bicho, o que eu sei fazer, cara? Vender. Vender pão, pô. O que eu sei fazer. Não adianta tu tentar fugir da tua origem. Pelo menos isso funcionou pra mim. Claro. Eu acredito nisso. Né? E eu aprendi muito na época da Renaudê. E eu aprendi muito andando com o Felipe, com a Derbal. Eu ia pra lá, pô, o Felipe batia foto, ele tem uma agência de publicidade, Adolfo, restaurantes, era cliente dele. Então eu ia pra lá, segurava a lâmpada e tal, pra ele bater foto. Isso eu já grande, já, 28 anos, por aí. E aí eu ficava ouvindo esses caras conversando, pô. Sou só empresário, porrada, Derbal, Felipe. E querendo ou não, quando você muda um ambiente, começa a andar com as pessoas, porque novos ambientes, novas pessoas, novas ideias, Novas ideias. novos negócios. É isso.
né? E aí eu mudei o ambiente, que as pessoas falam muito, você é a média das 5 pessoas que você convive. E é fato É isso. fato, mano. É verdade. É ambiente. Quem é o Oscar? Ou se eu tenho um grupo de amigos que não falam outras coisas, pô, olha só uma parada doida. Eu visito hoje meus amigos, eu me amarro, pô. Assim, meus amigos da antiga. Sim. Mas, bicho, o quanto esses caras evoluíram? Quase nada, cara. É impressionante. Impressionante. Entendeu? Mas, bicho, continua. Às vezes eu vou pro futebol com eles, tá? A gente é amigão, não muda nada pra mim. Não muda nada. A gente é brother do mesmo jeito. Mas o meu convívio são outros amigos. Eu visito eles. Mas o meu convívio são outros amigos. Outra mentalidade. Eles não vão entender. A gente não vai conseguir ter uma conversa. Eles vão achar que tu é boçal, que tu quer se mostrar. E não é. Mano, Entendi. É assim mesmo. Né? É porque eu tô sonhando em outras coisas e o cara vai achar, bicho, esse cara tá... Né? Enfim. E aí eu comecei a ouvir esses caras, pô. E eles davam consultoria na época. Eu achei massa isso. Eles falavam sobre consultoria. A gente vai naquele restaurante, vai fazer assim. Caramba. Bicho, o cara tá errando aqui, a gente tem que fazer. E eu começava a ouvir aquilo. Eu falei, caramba, bicho. E aí surgiu uma oportunidade de trabalho pra mim na agência. Né? Office boy e tal. E eu falei, eu precisava pra caramba disso. Eu falei bem assim, ó. Eu falei, mano, não me leve a mal. Eu preciso muito. Mas eu não quero não, pô. Essa parada não é pra mim não, mano. Entendeu? Eu acredito que eu vou ter uma oportunidade. Eu tô me movendo pra isso. Porque eu não só esperava a oportunidade, eu me movia, pô. Tava em todo lugar, mano, fazendo as coisas, correndo. Bicho, vai surgir uma oportunidade. E um dia eu recebo uma ligação. Né? Eu sou cristão, acredito em Deus, eu vivo isso, né? Eu recebi uma ligação de um cara e falou, pô, tu que é o Juan? Eu falei, sou. Cara, eu tô aqui no Vira Alves. Eu tenho uma padaria pra vender. Um amigo meu falou de ti, quero que tu venha aqui pra ouvir tua proposta. Caramba, bicho. Eu liso, mano. Eu não tinha dinheiro de nada. Liso. Pô, Fogo, mano. Thiago, eu fui dirigindo e orando, bicho. Caramba. Falei, Deus, eu vou lá, pô. Cheguei lá no Vira Alves, pô, Vira Alves, escritório do cara e tal, já top. O cara blazer e tal, num escritóriozão. O que ele fez? Pô, ele montou pra mulher dele. Ele, pô, ela não fazia nada e tal, vou montar pra minha mulher e vai fluir, né? Deixa aí, ela arruma algum tempo pra ela. Cheguei lá, ele falou, Juan, é o seguinte, eu tenho 3 propostas, tá? Eu quero ouvir a tua. Eu tenho 2 de 50 mil e uma de 100 mil de entrada. O valor do negócio era 350 mil. Eu tenho 2 de 50, uma de 100, vê qual é a tua, bora ver. A melhor eu fecho. Assim mesmo. E tudo e sem tu dinheiro. sem dinheiro, porra. Cara, 100 mil, mano. Falei, mano, eu nunca nem tinha visto 50 mil na minha vida. Tu Meu imagina eu Deus. ter 100 mil em casa. Se eu tivesse 100 mil, 50 mil, eu tava viajando. No caso que eu falo pra ele. Falei, meu amigo, se eu tivesse 50 mil, eu não tava nem aqui conversando contigo. E aí? Aí eu falei pra esse cara bem assim, Wilker, bicho, cara, grande abraço aí pro Wilker, cara sensacional, mudou minha vida também, um dos caras que me mudou minha vida. Aí eu falei, diretor, ele chama o cara de diretor, até hoje eu tenho esse hábito. Diretor, deixa ele falar uma coisa. Aí ele falou, aí eu falei, Wilker, cara, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho uma coisa. Aí ele, o quê? Força de vontade de vencer. Eu falei assim mesmo. Eu já tinha orado, bicho, eu não tinha muito pra oferecer pro cara, a não ser minha verdade, pô. Falei, mas eu tenho muita força de vontade de trabalhar. Bicho, ele olhou assim pra mim, pô. Aí ele falou, cara, vai fazer o seguinte, vai lá na minha padaria, beleza. Vai lá na minha padaria, diz quanto tu quer pagar por semana. A padaria é tua, tá fechada. Apertou na minha mão. Tu tá de Não, sacanagem. tá de brincadeira, mano. Tu acredita nisso? Não. Quer dizer, acredito porque Assim tu mesmo, tá aqui pô. na minha frente, né? Assim mesmo, Quem é pô. esse Wilker, mano? Que eu quero ir falar com ele. quero falar com ele. Assim Caraca, mesmo, pô. não, mas que foda, Assim pô. mesmo. Ele falou, mano, a padaria é sua. Vá lá e diga quanto você quer pagar por semana pra mim. O cara tinha pode 100 mil de entrada, pô. Eu falei, bicho, eu vou lá. E eu conheci depois os caras que deram a proposta. Um era primo dele, pô, era velho. Eu falei, bicho, acho que aquele cara, depois de um tempo, né? Eu falei, bicho, tu blefou. Ele falou, não, tá aqui, ó, Rafael. Deu uma proposta mesmo, tá aqui, meu cunhado e tal. O outro primo dele e tal. Era real, pô. Nossa, mano. E aí eu falei bem assim, eu falei, bicho, eu vou chegar na padaria desse cara, deve ser uma zoada. Porque não faz sentido, pô. O cara quer 350 mil, do nada ele me deu. Eu cheguei lá na padaria do cara, bicho, como eu sempre sonhei, pô, ar-condicionado, vocês estão convidados a ir lá conhecer. Ar-condicionado, tudo de inox. Eu entrei no estoque do cara, tinha equipamentos na caixa de fazer salgado, pô. Zerado, tinha acabado de chegar de São Paulo. Ele foi na feira, tinha grana, bala, comprou tudinho, mandou chegar. Ainda chegou o boleto do imposto, aí ele falou, não, deixa que eu pago isso aí e tal. Caraca, velho.
Era um grande pai. É um esse aí. pai, pô. Foi um anjo, na verdade. Um anjo, né? E aí eu falei, caramba, bicho, aí ele, quanto é que tu quer pagar por semana? Aí eu já tinha voltado a trabalhar na padaria que era antiga. Mas, bicho, assim, falida. Sim, sim. R$ 400 por dia, não pagava nada. E eu falei, vamos lá, vou tentar aqui. E aí ele falou, como é que tu quer fazer com as coisas que tem aqui, matéria-prima, né? O trigo, sabonete, as coisas que tinha para vender lá. Tu vai me pagar ou tu vai comprar tudo novo? Que aí isso aqui tem que me dar à vista mesmo. Eu falei, não, pô, vou comprar. Eu tava liso, mas eu não podia dizer que eu tava tão liso assim, né? Sim. Não, ele ia falar, pô, bicho, acho que fiz besteira. Eu falei, não, pode levar tudinho, pô. Eu vou comprar tudo novo mesmo. Pode levar. Bicho, eu blefei pensando que ele, mas pra onde eu vou levar isso? Deixa aí, depois tu me paga. Ele raspou tudo, bro. Eu abri a padaria sem nada, só com trigo, porque não tinha como ele carregar. Ele falou, não, o trigo eu deixo aí, tu me paga em 15 dias. Eu falei, não, beleza, mal mar ainda. Eu falei, não, beleza, deixa aí. Ele raspou tudo, filho da mãe. Acho que agora que ele vai saber. Se ele ouvir o podcast, ele vai saber que eu tava era liso. Ele vai saber porque a gente vai fazer um corte disso. Se ele não tiver, ele vai ver. ter um corte disso aí, fica tranquilo. E aí, comecei, bicho, a batalha. Nesse dia, cara, nessa inauguração, eu fiquei 48 horas sem dormir, pô. Por quê? Porque eu não tinha dinâmica de trabalhar com balcão. A gente só trabalhou com fábrica, de produzir e vender em mercadinho. Então, eu não sabia tempo de fermentação, nada. Então, a gente produzia o pão, bicho. Eu ficava acordado lá, ver se o pão ia crescer para outro dia atender o cliente. E aí, o faturamento era X, despencou, brother. Caramba, mano. Pior, quando eu fechei o negócio com ele, pô, foi assim, tipo, dia 10 de dezembro. Dia 25, não sei se vocês lembram, pegou fogo lá no Educanda, aquelas casas. Mano, saiu assim 3 mil famílias, 3 mil clientes, 3 mil clientes que era meu, pô. Meu Deus, mano. Eu falei, bicho, deu merda, pô. Porque o meu público é essa galera, pô. Sim. Aí eu falei, pô, bicho e tal. Ele falou, mano, é assim, eu não previ isso. Tanto é que a gente fechou e pegou fogo agora, é incontrolável. Tu quer continuar, não quer? O cara foi muito parceiro. Eu falei, não, eu vou continuar essa parada aí, deixa comigo. Beleza. Passou 3 meses, fecharam a ponte do Educandos, que era acesso do São Lázaro pro centro. Mano, eu vou te falar, Juan tá muito resiliente mesmo, mano. Muito persistente na parada, bicho. Tu acredita, bicho? Podia dar tudo errado mesmo, né, Tudo, mano? pô. E o fluxo lá é absurdo ali na principal, Sim, onde é a sim. padaria. O cara fecharam a ponte, o que o cara vai fazer? Que fica um beco sem saída, o Educandos. Aí eu liguei pra ele, eu falei, pô, diretor e tal, se eu atrasar, pô, aconteceu isso. Ele falou, não, fica tranquilo e tal. E eu pagava pra ele todo sábado R$3.150. 3.500. Todo sábado? Todo sábado. Ele falou, tu vai conseguir pagar? Eu falei, vou. Bicho, eu nunca furei com esse cara. Deus. Até sexta eu não tinha o dinheiro. Chegava no sábado, mano, eu começava a contar o dinheiro. Ele ia lá receber, todo sábado. Caramba, Todo mano. sábado.